Salmo 132:7 nos fala assim: Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu quero dar boas-vindas a todos para esse culto de meio de semana que nós prestamos ao Senhor. É um momento em que nós reservamos para orarmos uns pelos outros, mas também para uma reflexão bíblica aprofundada, mas ao mesmo tempo bem informal, não é? É mais uma conversa onde nós falamos um pouco, comentamos um pouco os textos bíblicos e procuramos de maneira bem prática aplicá-los às nossas vidas. Gostaria de orar nesse momento, já orando, pedindo pelo cuidado do Senhor, pelas bênçãos dele, nos dirigindo nesse momento aqui, que teremos aqui, e nos ajudando a oferecermos para ele o melhor culto que as nossas mentes e corações podem oferecer em louvor à glória do nosso Deus. Então vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo que estaremos aqui juntos. Obrigado porque tu tens nos trazido até aqui em segurança, cuidando de nós, protegendo, e o teu cuidado tem estado sobre as nossas vidas, ó Pai. Receba, Senhor, o culto que te oferecemos nessa noite, ó Deus. Que os louvores aqui cantados, que as reflexões feitas, ó Pai, cumpram o propósito de te glorificar, de te exaltar, ó Deus, mas também que a tua palavra venha preencher as necessidades que nós temos dela. Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito nos guie em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino de número 12 do nosso cantor cristão, Louvamos, Louvamos. É um hino que revela, exalta, não é? Esclarece, destaca os motivos do porquê nós louvamos ao Senhor. Vamos cantar, então, juntamente com o Ministério de Louvor, esse hino.
continuando agora nesse nosso momento de intercessão, nós vamos orar pelas aquelas pessoas que estão enfermas em nossa igreja, irmã Dora, Janaína, Lourdes, Anacleta, Jaqueline, Rosilane, Alcilene, Genaína, a irmã Vânia também não está se recuperando, mas está em tratamento também, a irmã Marinete. Nós vamos orar por esses pedidos e também por alguns outros pedidos que chegaram até nós pelo grupo da Família Bens no WhatsApp. Então, se você é membro da Família Bens, você pode ir lá na Família Bens, toda terça-feira pela manhã, você pode procurar lá que vai ter um momento em que você fará os seus pedidos e que nós oraremos nesse culto de quarta-feira, ok? Então, quero convidá-lo a se tornar um intercessor nesse momento. Vamos levar esses pedidos até o trono da graça, onde pode jorrar graça para cada um desses corações, onde a bênção do Senhor pode ser ministrada para todas essas situações que nós mencionaremos aqui. Feche os seus olhos e ore comigo. Obrigado, Senhor, obrigado porque Tu tens cuidado de nós. Obrigado porque mais uma vez podemos estar aqui nesse culto, ó Pai, e podemos interceder uns pelos outros. Eu venho pedir, ó Deus, pela saúde de algumas pessoas de nossa igreja. A irmã Dora está numa situação já de repouso há muito tempo, ó Deus, venha cuidar, venha ajudar a se recuperar, para que num tempo muito breve ela possa estar conosco nos trabalhos de culto lá na igreja, ó Pai. E abençoe também essa irmã que tem manifestado continuamente o desejo de alcançar outras pessoas para Cristo usando os meios remotos, as mídias sociais, e ela também tem investido um tempo em oração. Tome, ó Deus, esse coração, tome essa vida, esteja, ó Pai, suprindo as necessidades dela. Também a irmã Janaína, cuide dessa irmã também, a sua saúde, o seu trabalho, as cirurgias que ainda precisa fazer. Tome, ó Deus, essa vida em suas mãos. Continue, ó Deus, cuidando da irmã Lourdes também. Ainda sofre com os efeitos da quimioterapia, mas a cada dia, ó Deus, ela tem sentido melhor. Obrigado porque a tua serva já tem servido na tua igreja, servido aos irmãos, servido a ti, ó Deus, lá na tua casa, ó Pai. Obrigado porque tu tens restaurado a saúde dessa irmã. Lembro também a restauração da saúde da irmã Marilda, Senhor, que ela cada dia, a cada momento, ó Deus, ela vai recuperando cada vez mais, e o seu problema seja por fim debelado, ó Deus. Coloca a vida da irmã Anacleta, do irmão Emanuel, graças a Deus, irmão Manuel, melhor dizendo, graças a Deus, eles já tomaram a vacina contra a Covid-19, estão bem, estão se recuperando, mas eles têm outras situações que carecem, ó Deus, do teu cuidado, da tua intervenção na vida deles. Abençoe, Deus, a irmã Jaqueline, nos tratamentos que precisa fazer, de vez em quando precisa sair de Friburgo. Tome essa vida em tuas mãos. Outros problemas de saúde que ela apresenta, além do problema da arritmia cardíaca, e por isso terá que passar também por outros tipos de cirurgia. Senhor, venha abençoar essa irmã, cuide dela, ajude, ó Deus, a lutar e sempre com otimismo pela saúde, a se cuidar, ó Deus, de forma tal que ela venha se recuperar plenamente e te glorifique através da sua vida, ó Deus. Tome também a irmã Rosilane, que tem passado por problemas de saúde, de vez em quando eles pioram, ó Deus, mas abençoe essa irmã, abençoe também aquelas pessoas da família dela, que estão lutando com problemas de saúde também, ó Deus. Pedimos o teu cuidado especial sobre eles, ó Deus. Ajude, ó Deus, abençoe o seu cunhado, abençoe a sua nora, abençoe o pai da nora, da irmã Rosilane. Senhor, que a tua graça, a tua bênção esteja sobre a vida deles, ó Deus. Também, ó Deus, coloca a vida da irmã Alcilene, que está fazendo exames para um tratamento mais adequado e certo do problema que tem.
Abençoe, ó Deus, essa irmã, dê os recursos necessários, ó Pai, e que ela possa passar por esse tempo de tratamento com coragem, não vem desanimar, avançar e que daqui a pouco, Pai, também esse problema seja vencido para a tua honra e tua glória, Deus. Coloca a vida da irmã Janaína também, ajude, ó Deus, essa irmã, as dificuldades que ela está tendo de encontrar o tratamento, ó Deus, às vezes é o problema da pandemia que surge, outro é o próprio médico que fica doente, mas entendemos, ó Deus, que tuas mãos poderosas e abençoadoras estão sobre todas essas situações e tu estás no controle de tudo. Por isso nós confiamos em ti, confiamos, ó Deus, que tu vais levar essa situação dessa irmã a bom termo e ajudá-la, ó Deus, a vencer as suas dificuldades. Colocamos, ó Deus, diante de ti a família da irmã Carol, que se encontra enlutada. Oramos pelo tio dela que estava com um sério problema de saúde, mas aprove a ti levá-lo. O que nós pedimos é que o teu Santo Espírito, aquele que realmente consola, aquele que é o verdadeiro consolador, esteja agindo em cada coração, trazendo o consolo necessário. A irmã Rosa pede pela família bens, ajude-nos, ó Deus, na nossa unidade como igreja, na comunhão que devemos ter uns com os outros, Senhor. Pedimos, ó Pai, que tu venhas proteger a nossa igreja das armadilhas do inimigo que muitas vezes tenta provocar dissensões, inimizades, mas pela tua graça, pelo poder que vem do alto, a cada dia nós temos afastado para a glória tua, ó Deus, essas ações do inimigo. Ajude-nos a estarmos atentos, considerando essas questões em nossos corações, para não sermos pegos de surpresa e também darmos oportunidade para que isso aconteça. Deus, pedimos a tua bênção, o teu cuidado. Venho orar também, ó Deus, juntamente com essa irmã, pela classe dos novos membros e novos convertidos. Coloca, ó Deus, a vida das irmãs Eliane, Elci, da irmã Ivanilda, José Carlos, Carlos Eduardo, Carlos Henrique, ó Deus, que estão começando nessa classe de novos membros e novos convertidos, ó Deus. O Senhor venha fazer a obra nessas vidas, ó Deus. Também coloco a vida da Angélica, do Robson, Pai, que começaram, mas devido à pandemia se afastaram. O que eu peço a Deus é que eles não desanimem, que de uma forma ou de outra eles possam retornar a esse trabalho que tem sido feito, ó Deus. Venha ajudar, ó Pai, e venha realizar, ó Deus, fazer a tua obra nessas vidas, ó Deus, e não que nenhum deles se perca, ó Pai, e aqueles que tu queres que venham para a nossa igreja, de fato venham com compromisso, disposição para trabalhar. Aqueles que querem se batizar, que de fato se batizem com uma fé robusta em ti, consciente, também com um desejo profundo de terem um compromisso contigo, ó Deus. Peço a Deus, juntamente com essa irmã também, pela Mayra, esposa do pastor Irlane. Ontem ela ia fazer uma cirurgia, mas foi desmarcada. Tenho que essa cirurgia ocorra num breve espaço de tempo também, para que ela se recupere, volte às atividades normais, não precise ficar internada naquele hospital. Tome, ó Deus, essa vida, cuide dela, por favor. Abençoe também o pastor Irlane, os filhos, no cuidado que devem dar a ela nesse tempo, ó Deus. Colocamos o Brasil em tuas mãos. Ajude, ó Deus, o nosso país. Essas questões envolvendo o judiciário, ó Pai, essas últimas notícias, ó Deus, que o Brasil não se torne um país de impunidade, mas que ele se volte para ti. De tal forma, ó Deus, que a justiça seja feita, porque tu te agradas quando a justiça é feita, quando o pobre é amparado, quando a desigualdade social é minimizado, ó Deus. Isso tudo para a tua honra e tua glória. Venha dar consciência àqueles que têm essa tarefa nas mãos de servirem como
juízes supremos, ó Deus, aqui no Brasil. Ajude-os, ó Deus, dê temor a Ti, para que as resoluções sejam feitas de acordo com a Tua vontade. Também pedimos, ó Pai, juntamente com a irmã Rosa, pelas vacinações que têm acontecido relacionadas à Covid-19 no mundo todo, ó Pai. Que essa vacina chegue do mais pobre ao mais rico, que todos tenham acesso a Deus, para que o mundo vença esse problema da Covid, mas também para que o mundo aprenda a depender de Ti e a entender, ó Deus, que se não for pela Tua bênção, se não for pelo Teu cuidado, nós estamos completamente perdidos. Um vírus que tem um tamanho 1 milhão de vezes menor do que 1 milímetro, ele pode provocar tanto mal em todo o mundo, ó Pai. E há quanto tempo na história da humanidade os homens têm sido expostos a esse tipo de coisa? E Tu tens cuidado de nós, ó Deus. E de vez em quando o homem é alertado para se voltar para Ti, buscando uma vida saudável também, porque isso glorifica o Teu santo nome, ó Deus. Mas, ó Deus, que esse problema, essa situação mundial, global que estamos vivendo, desperte o temor a Ti nos corações. Senhor Jesus, que a vacinação chegue a todos, ó Deus, aqui no Brasil e no mundo, ó Pai, que todos tenham acesso a ela. Senhor, quero colocar diante de Ti a família da irmã Alenice. Ela pede por sua família. Oro pela Marcela, pelo Marcelo, ó Deus, venha ser o supridor dessa família, abençoe a Marcela no seu crescimento, ajude, ó Deus, cada vez mais na compreensão que ela tem tido a respeito de quem é Jesus, da necessidade de ter Jesus no seu coração, ajude também no seu desenvolvimento escolar, no seu desenvolvimento físico. Tome, ó Deus, essa criança em Tuas mãos. Também peço pelo Marcelo, Senhor, abençoe esse irmão, sua saúde, a luta que ele tem travado dia a dia para obter o sustento familiar. Senhor, tome, ó Deus, esse irmão debaixo do Teu cuidado também. Da mesma forma, irmã Lenice, nos desafios que os professores têm tido, Pai, nesse tempo de desenvolver aulas remotas, que nós possamos alcançar os nossos alunos de alguma forma, Deus. Senhor, eu venho colocar também a mãe da irmã Lenice, os seus irmãos, problema que ela tem de saúde, ó Pai, vem cuidar, vem ajudar a família, vem ajudar essa senhora também, ó Deus, a lidar com esses problemas da melhor forma possível, ó Deus. Mas, por favor, ó Deus, ajude a se recuperar e a se curar desse mal. A irmã Sirlene agradece pela recuperação do Rodrigo, ó Pai. Nós temos orado por ele, passou por momentos difíceis, uma cirurgia muito delicada, mas graças a Deus está se recuperando, e o que nós pedimos é que essa boa recuperação continue e que em breve ele possa estar bem recuperado, resolvida, a situação pode estar bem resolvida, de tal forma que esse moço, Deus, volte às atividades normais, volte para o seu trabalho, tenha um convívio normal na sua família, e esteja também conosco lá, te agradecendo por essa vitória que Tu tens dado à vida dele. Tome, ó Deus, essa vida em Tuas mãos, cure-o, ó Deus, fisicamente, mas também cure-o espiritualmente, já que ele precisa a cada dia de Cristo em suas vidas e precisa do Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Senhor, coloque diante de Ti o Seminário Teológico Batista Serrano. Ontem nós tivemos uma aula inaugural. Abençoe, ó Deus, os alunos que ali estarão estudando. Abençoe o diretor do seminário, o pastor Alex, todos que estão envolvidos para o funcionamento do seminário, os professores, ó Deus, que Tu nos uses, ó Pai, para abençoar esses irmãos no preparo teológico para Te servirem melhor. Dali surgirão pastores, missionários, líderes religiosos, líderes nas suas igrejas, ó Pai, e que eles sejam realmente servos Teus, vasos em Tuas mãos, instrumentos Teus para abençoar a Tua igreja com a Tua palavra, ó Deus.
Também, ó Deus, eu venho pedir por aqueles que se formaram. Tivemos a formatura segunda-feira. Dentre os formandos estava o seminarista da nossa igreja, o irmão Gabriel. Senhor, que tu abençoes cada um que se formou nos ministérios que tu tens para eles, ó Pai. Quem sabe alguns serão pastores de igrejas, outros servirão liderando áreas da igreja de uma forma ou de outra. Deus, que a tua direção esteja sobre a sua vida e que essas igrejas onde esses irmãos fazem parte sejam abençoadas, ó Deus, através da operosidade que tu farás na vida desses irmãos, abençoando cada uma dessas igrejas locais. Venho também, ó Deus, te pedir pela vida dos meus pais, as questões de saúde que têm afetado os meus pais. Ajude-os, ó Deus, ampare-os, ó Pai, nesse tempo de velhice, ó Deus. Ajude-os, ó Deus, a vencerem essas questões e, ó Deus, eu venho pedir que tu deis a eles uma velhice tranquila, ó Pai, e que esses problemas não venham tirar a paz, não venha a trazer tristeza, ó Deus, mas, ó Pai, por favor, venha afofar a cama, venha ajudar, ó Deus, os meus pais nesse tempo de dificuldade. Continuamos orando, pedindo que tu nos abençoes, continues a nos abençoar nesse culto, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, no cântico que vamos cantar agora e também na reflexão que faremos logo após. Em nome de Jesus, amém. Irmão, nós vamos louvar ao Senhor com um cântico que diz: aquele que está com Cristo. Esse é um cântico antigo, né? Já tenho falado algumas vezes na igreja, mas de uma verdade sempre atual. Nós estamos seguros em Cristo quando estamos protegidos pelas suas mãos. Mal algum vai nos acontecer, irmãos, se não for da vontade de Deus. O mal pode vir, pragas podem surgir, mas se Deus não quiser, não permitir que tal coisa aconteça, isso não vai nos afetar. É isso o sentido do Salmo 91. Então eu gostaria que você cantasse com essa consciência, não é? Aquele que está com Cristo, mal algum lhe alcançará. Vamos louvar o Senhor com esse cântico e após o cântico nós vamos voltar com uma reflexão.
Irmãos, em continuação ao nosso culto, nós vamos começar então essa reflexão em Provérbios capítulo 23. Pela graça de Deus, estaremos iniciando o estudo desse capítulo nessa noite e vamos estudar durante um bom tempo, né? Nós temos várias recomendações nesse capítulo, essas recomendações começaram lá na metade do capítulo 22 e vão continuar pelo menos até o capítulo 24. São recomendações diversas. Acompanhe, por gentileza, na sua tela essas recomendações conforme estruturado aí. Primeiro, recomendações relativas ao domínio próprio, é o que, se Deus quiser, nós veremos hoje, os versículos 1 a 3. Recomendações relativas a riquezas, versículos 4 e 5. Os irmãos podem ver que a maioria dessas recomendações, elas estão bem próximas, né? São versículos próximos, são grupos de versículos. Recomendações relacionadas ao invejoso, versículos 6 a 8. Recomendações relativas à sabedoria, versículos 9 e 23. Quinto, recomendações a respeito dos órfãos, versículos 10 a 12. Sexto, é o que nós temos bastante recomendações aqui, né? Recomendações relativas aos filhos, versículos 13 e 14, 15 e 16, 22, 24, 25 e 26. Sétimo, recomendações relativas ao pecado, versículos 17 e 18, 19 e 21, 27 e 28 e 31 e 32. E a oitava parte desse capítulo 23 de Provérbios são recomendações relativas à bebida, 29 e 30, 33 a 35. Como é bom estudar a palavra do Senhor, né, irmãos? Quantas recomendações práticas. E uma coisa que me encanta nesse livro de Provérbios é justamente essas recomendações, ou são justamente essas recomendações práticas. Fala direto, né? O autor aqui, e é sempre bom a gente trazer à memória isso, o autor está lidando, ou está escrevendo essas recomendações, esses provérbios, como se estivesse falando com o filho, dando instruções sábias para um filho. Cabe a nós, irmãos, como filhos de Deus, recebemos essas instruções do nosso Pai. Ok? Então vamos estudar como se Deus, o Pai, como figura de pai, do Pai, ou figura de Pai, estivesse agora nos tratando, nos educando, né? Nos ensinando algumas coisas, né? Que são tão necessárias para o nosso dia a dia. Vamos ler juntos então, começando já, Provérbios capítulo 23, versículos de 1 a 3. Provérbios 23, versículos de 1 a 3. Espero que todos estejam com suas Bíblias. É importante que você tenha a sua Bíblia sempre à mão, né? O celular ajuda, mas na medida do possível, o papel, o livro, né? A palavra do Senhor em forma de Bíblia no papel, é importante a gente fazer as nossas anotações que são necessárias, né? Para te ajudar a lembrar a explicação que tem sido feitas tanto aqui no culto, dos cultos de quarta-feira, quanto dos cultos de domingo. Então, Provérbios 23, de 1 a 3. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. E encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Muito bem, irmãos. Esse texto, conforme nós já vimos na tela anterior, tem a ver com recomendações diversas. Você vai ver aí a ideia que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus tem nos trazido, né? Recomendações relativas
ao domínio próprio. Recomendações relativas ao domínio próprio. Irmãos, essa questão de domínio próprio é muito interessante. Eu vejo esse texto como muito ilustrativo, uma boa ilustração a respeito do domínio próprio. A falta de domínio próprio faz com que as outras pessoas nos enxerguem de forma diferente. A falta de domínio próprio leva uma pessoa a perder a sua credibilidade. Uma pessoa que não tem controle, uma pessoa que é destemperada, é uma pessoa perde a calma, ou então qualquer coisa que faz com muita avidez, né? E é uma pessoa que não tem controle sobre si mesma, com certeza não será alguém que será lembrado, que pode ser lembrado, caso surja uma função de liderança, uma função de confiança. O domínio próprio, então, ajuda as pessoas a serem bem vistas pelos outros. Não é? A falta de domínio próprio, querido irmão, é pecado. Aliás, eu vou falar agora, e para não me esquecer de falar depois, não é? Porque se for o caso, eu repito essa ideia depois também, já que essa é uma conversa, é uma reflexão mais informal, não é? Mas nós precisamos, muitas vezes, sermos tratados da nossa falta de domínio próprio. Interessante é que Gálatas capítulo 5, quando fala sobre o fruto do Espírito, um fruto, né, uma das partes desse fruto do Espírito é o domínio próprio. Quer dizer o seguinte, a falta de domínio próprio, a destemperança, é natural na vida daquele que não tem o controle do Espírito Santo em sua vida. A destemperança é natural na vida daquele que o Espírito Santo não habita o seu coração, ou então na vida daquele que não permite, de um crente, né, que não permite que o Espírito Santo tome o controle. Aquele crente que não busca ser cheio do Espírito Santo. Nós não oramos, nós não cantamos, não oramos mais para que o Espírito Santo venha, porque a Bíblia nos ensina que a partir do momento que cremos, o Espírito Santo passa a habitar em nossos corações e não vai nos deixar. Mas nós podemos calar o Espírito Santo, apagar a ação do Espírito Santo em nossas vidas. O crente, então, precisa orar, e nós oramos por isso, para que o Espírito Santo nos encha no seguinte sentido, para que ele tenha controle sobre nós, sobre as nossas mentes, sobre as nossas ações. A falta de domínio próprio só demonstra a falta do controle do Espírito Santo. Que isso sirva de advertência para você que se diz crente, filho de Deus. Se você não tem domínio próprio, se tudo que você faz é descontrolado, isso pode realmente revelar um coração vazio, ou então um coração que não está cheio do Espírito Santo de Deus. Então, essa ilustração do glutão, né? Aquele que come de forma destemperada, nos ajuda a entender a questão um pouco melhor, a questão do domínio próprio. Então, nós temos aí uma ilustração relativa ao domínio próprio. Na sua tela, então, você tem a primeira recomendação, a recomendação que nós temos nesses 3 primeiros versículos de Provérbios. Mantenha a compostura. Tem essa foto desse moço aí comendo, né, com um pedação de sanduíche e já está com gordura sobrando, ainda está comendo de forma destemperada. Isso também é só para mostrar que isso é falta de domínio próprio. Não é? Aliás, o comer é algo muito interessante.
a forma como a pessoa come. Eu escrevi um pouco sobre essa reflexão num texto de Levítico, que nós temos feito essa reflexão pelas manhãs, não é? E eu coloquei lá no grupo da igreja, também na página da igreja do Facebook, no meu Facebook pessoal também. Então, sobre a alimentação. A forma como comemos, o que comemos, revela muito do nosso eu interior, daquilo que está se passando dentro de nós. Tem pessoas que comem demais e tem pessoas que comem de menos. Esses extremos mostram, na realidade, algum tipo de problema no coração. Tem pessoas que comem demais por ansiedade, por preocupações, por falta de domínio próprio. Então, esse comer demais acaba sendo um reflexo desse pecado, que é a falta de domínio próprio. Mas o comer de menos, tem pessoas que comem de menos por preocupação, não confiam tanto em Deus, e a ansiedade provoca isso também, né? A preocupação demasiada, ou come demais ou come de menos, né? Tem esse aspecto. Ou então, são pessoas que estão muito preocupadas com a aparência, né? Em serem reconhecidas pelos outros, querem estar sempre com o corpo adequado, né? Eu acho interessante que isso gera um problema psiquiátrico chamado anorexia, em que ele sempre se vê gordo. Está em pele e osso, mas a pessoa não consegue entender que na realidade ela está abaixo do peso, que na realidade ela precisa se alimentar, está ficando doente, mas ela simplesmente para de comer, né? E isso provoca sérios danos à saúde. De uma forma ou de outra, o comer, a forma como se come, o quanto se come, o que se come, isso mostra muito a respeito da pessoa, né, de quem ela é, a respeito daquilo que está no seu coração. Esse texto, então, irmãos, conforme nós vemos aí, a primeira recomendação é: mantenha a compostura. Mantenha a compostura. A ideia de compostura é a ideia de você ter um procedimento certo no momento adequado, você saber se comportar de maneira adequada. Isso é compostura. É também uma demonstração de respeito pelas pessoas que estão à nossa volta. Por isso que o sábio, ele fala lá no versículo 23, no final ele diz assim, perdão, no versículo 1 do capítulo 23, no final ele diz assim: observe com atenção quem está diante de você. Aqui se refere a uma autoridade. Algumas versões dizem governador, outras dizem o rei, de uma forma ou de outra. É uma autoridade. Então, a forma como você se comporta perante essa autoridade revela o seu respeito, a compostura, a boa etiqueta, irmãos. Etiqueta não é coisa de ricaço, né? Não é coisa de pessoas que moram em mansões. A boa etiqueta tem a ver com educação e tem a ver com respeito ao outro. Então, a forma como nós lidamos, nós nos sentamos, nos comportamos na casa das pessoas, nos sentamos à mesa na casa das pessoas, nos comportamos numa festa, isto mostra respeito pelo outro, né? Eu me lembro de algumas festas que eu fui, que eu ficava horrorizado quando vinha, às vezes, o bolo, vinha lá alguém carregando um prato de salgadinho e as pessoas avançavam em cima da pessoa, parecendo urubus na carniça ali, né?
uma coisa absurda, se empurrando, né? E não era por causa de fomes, ok? Se tivesse uma situação de fome absurda, mas não era. Era por causa das iguarias, né? Que estavam sendo apresentadas, estavam sendo servidas, né? Outras, às vezes, as pessoas colocam, servem à mesa, e em vez das pessoas passarem, se servirem e saírem, elas simplesmente se colocam na beira da mesa, junto àquele grupo. Já vi isso acontecendo também, irmão. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, desde o primeiro café da manhã, e nós gostamos de fazer cafés da manhã, né? Que tivemos lá, perceber a educação do povo, né? Um povo educado, se serve lá, pega o seu pratinho, pega aquilo que vai comer, sai, conversa, depois volta lá, se for o caso, né? Mas eu percebo um povo, graças a Deus, né? Bem educado, né? Graças a Deus, seja louvado por isso. Mas já fui em outros lugares em que não era bem assim. E as pessoas não conseguiam ter acesso àquilo que estava sendo servido, porque algumas pessoas ficavam à volta de queriam comer o máximo possível, o mais rapidamente possível, né? E depois até ficavam se gabando com isso. Mas a Bíblia nos orienta que nós devemos manter a compostura. Na sua tela você tem assim: uma pessoa sábia sabe como se portar na casa mais humilde e também no palácio mais majestoso. Uma pessoa sábia, a boa educação, ela te leva a se comportar bem numa casa bem pobre, mais humilde, mas também no palácio. A boa educação se aplica a qualquer ambiente, não é? Você não precisa ficar se preocupado ou preocupado, né? Possivelmente aconteceu com você, algumas vezes aconteceu comigo, de ir em determinado lugar que tinha muito requinte, né? Um lugar onde as pessoas eram mais, vamos dizer, tinha mais recursos financeiros, e às vezes a gente não sabe como proceder. É simples. Eu descobri isso muito cedo. É só ser educado. Muitas vezes esperar que o outro se sirva, observar o que o outro está fazendo, e assim a gente vai lidando, né? E assim a gente vai conseguindo se adequar aos ambientes. A boa educação nos torna em condições aptos para estarmos em qualquer ambiente, porque ela se aplica a qualquer ambiente. A boa compostura, isso nos ajuda naquele momento que nós estivermos sentados à mesa mais modesta, ou então naquele momento que nós estivermos sentados nos banquetes mais glamourosos, né? Que as pessoas mais abastadas, né? Agora, o texto fala sobre a pessoa estar perante uma autoridade, perante um governador, né? É um evento que foi agendado, ninguém vai chegar de qualquer jeito na mesa de um governador, né? É uma situação diferente, foi agendada, né? Não há improvisos ali, e a pessoa precisa estar ciente da boa educação perante essa autoridade, né? Para que não tenha problemas para frente, né? Para que a sua falta de compostura o leve a ter problemas. Ainda na tela você tem assim: aquele que é chamado à mesa do governador deve ter uma postura e uma compostura, né? Temos já falado sobre isso, o cuidado que você deve ter. O texto fala sobre a mesa do governador, porque possivelmente essa pessoa foi levada ali por algum motivo, alguma razão, talvez por alguma solicitação, ou então porque faz parte do rol de amizades desse governador, né? Que a sua falta de postura, sua compostura, não o leve a perder a causa que tenha ido pleitear, ou então não o leve a ser considerado uma pessoa inadequada, né? Uma pessoa que não será mais convidada
para estar presente quando esse governador fizer os seus banquetes. Irmãos, isso tudo porque o glutão, e aqui o texto está falando sobre a glutonaria. O glutão, ele é dado aos excessos. Conforme eu tenho falado, e esse é o tema desses 3 versículos, a falta de domínio próprio, e isso está sendo ilustrado pelo glutão. Essa falta de domínio próprio leva a pessoa a tomar atitudes que não são necessárias. Por exemplo, o glutão, ele não come para viver, ele vive para comer. De vez em quando passam algumas reportagens de pessoas que estão em obesidade mórbida. Quando você vai ver a alimentação dessas pessoas, é uma coisa absurda. O camarada está lá com 300 quilos, 200 e burdoada quilos, e mesmo assim continua comendo, né? E é uma coisa muito grave. Inclusive, para fazer a cirurgia bariátrica, em que o estômago é reduzido por algum processo, a pessoa tem que fazer dieta. Ela precisa passar por uma reeducação alimentar e passar por acompanhamento psicológico, antes e depois da cirurgia bariátrica, porque esse comer de forma destemperada, isso revela realmente algum tipo de descontrole comportamental dessa pessoa. Mas o glutão, ele serve ao seu estômago, ele faz do seu estômago o seu Deus. O glutão, ele come mais do que precisa e depois ele vai pagar um preço alto por isso, porque o organismo não suporta esses nutrientes, essa alimentação a mais que está sendo oferecida. Ele acaba comendo não em favor de si, mas contra si mesmo. Por isso que o texto bíblico, conforme nós lemos, ele recomenda lá no versículo 2: encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Ou seja, controle-se, se obrigue a se controlar. Irmãos, não é fácil às vezes, quando nós temos uma mesa farta. Eu confesso uma fraqueza, já falei para algumas pessoas, minha fraqueza é doce, não é? Mas eu não tenho comido doce, eu tenho evitado doce. Por quê? Por recomendações médicas. Não que esteja ruim com diabetes, nada disso. Mas a gente tem que saber se controlar. Doce é bom em alguns momentos, mas não todo dia, não é? Então nós precisamos saber dosar isso, porque senão nós acabamos comendo contra nós mesmos, não a nosso favor, dando ao corpo os nutrientes necessários, mas acabamos dando ou fazendo com que o nosso corpo sofra as consequências terríveis de uma má alimentação. Então, o problema do glutão é esse: ele come em excesso. E o texto bíblico, então, ele alerta para a questão, para o momento, para a ocasião, quando se está perante o governador. Acompanhe aí, por favor, mais essa informação. Essa falta de domínio próprio à mesa do governador é uma descompostura, é um escândalo para os demais convidados, é uma quebra de decoro. Irmãos, muitas vezes difícil, né? Incomoda ver pessoas exageradas na hora de comer, escandaliza isso. Aquele que é descontrolado no comer, isso escandaliza aquelas pessoas que estão à volta, né? Isso acaba com um bom ambiente daquela mesa, daquele banquete que está sendo oferecido ali. Para o glutão, ver aqueles manjares, aquilo dali acaba provocando nele uma insaciedade
e ele fica descontrolado, meio louco, para se lançar naqueles manjares, né? Isso é muito ilustrativo. Irmãos, os nossos desejos muitas vezes nos traem. Isso é significativo. Os nossos desejos muitas vezes nos traem. Quantas vezes o problema não está na coisa em si. O problema está em nós desejarmos aquilo de forma demasiada e transformarmos aquilo como algo que nós realmente precisamos e passamos a viver em função daquilo. Por isso que o texto fala que o glutão, ele faz do estômago o seu Deus. Ele vive em função disso. Só está feliz, só está satisfeito, contente quando está comendo. Isso é fazer da comida, do estômago, do alimento, seu Deus. Não é? Isso demonstra a sua insatisfação em Deus, a sua falta de contentamento em Deus. Não é? Algo na sua mente, algo no seu coração, na sua alma, precisa ser satisfeita. Em vez de buscar a Deus para que isso aconteça, buscar satisfação em Deus, fica buscando satisfação nessas coisas. Aqui está falando sobre o alimento, mas pode ser um bem, pode ser um carro, um imóvel, pode ser uma outra pessoa. Alguém que fica buscando satisfação no relacionamento com uma outra pessoa, isso tudo é pecado aos olhos do Senhor. Por isso, o glutão ele precisa tomar cuidado quando está à mesa. E uma última informação que eu gostaria de trazer para os irmãos, para encerrarmos então essa breve reflexão nessa noite. Meter uma faca à garganta significa controlar-se, sacrificar-se, suplantar a própria vontade e demonstrar domínio próprio à mesa. Que conclusão fabulosa. Então o glutão ele precisa dominar o seu impulso de comer. Ele não pode ser dominado por esse impulso. O glutão ele abre as portas, né, do estômago, melhor a porta, no estômago só tem uma porta, né, do estômago para se saciar, mas ele ao mesmo tempo fecha as portas das oportunidades, aquilo que eu falei no início. Ele está na presença de uma autoridade, de um governador, mas devido à sua glutonaria, ao seu destempero, à sua falta de domínio próprio, ele acaba perdendo a confiança, perdendo as oportunidades, quem sabe, de ter alguma coisa na vida, de serem considerados para alguma função, algum cargo. Meu irmão, o glutão, aliás, todos nós, em relação ao domínio próprio, seja qual for a sua dificuldade, qual a área da sua vida em que você é mais sensível, mais frágil nesse aspecto de domínio próprio. Nós precisamos aprender a nos controlarmos, nós precisamos aprender a abrirmos mão disso. Se for o caso, nos sacrificarmos para não deixarmos dominar por isso, passar um tempo sem essas coisas. Precisamos aprender a suplantar a vontade, precisamos aprender a demonstrar domínio próprio. Graças a Deus que o poder para que isso tudo aconteça vem do próprio Senhor. Isso mostra mais uma vez o quanto nós precisamos de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus trata essas questões de falta de contentamento. O próprio Espírito Santo de Deus vai nos ajudando e também nos dando forças para superarmos essas situações de fragilidade em nossas vidas em que somos destemperados. São várias circunstâncias, são várias áreas na vida, isso varia de pessoa para pessoa, mas em cada uma dessas pessoas, em cada uma dessas áreas,
nós podemos contar com socorro, ajuda e operosidade do Espírito Santo do Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Logo após, gostaria de dar alguns avisos. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, que é rica, tão direta e ao mesmo tempo profunda, ó Pai. Ela é simples e também, ao mesmo tempo, ela penetra profundamente em nossas almas. Obrigado porque ela nos sonda. Obrigado porque ela revela em nós aquelas áreas que nós precisamos melhorar. Ó Santo Espírito, venha nos ajudar a melhorar. Venha nos socorrer, venha nos encher, ó Deus, para que através desse poder curativo, através de resolvermos essas questões de fragilidade, nós venhamos a te glorificar, ó Deus, com as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, e venha socorrer-nos, ó Deus. Abençoe cada irmão nas suas casas, abençoe as famílias que estão nos assistindo, venha ajudá-los também nas suas dificuldades. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, dois avisos importantes. O nosso município voltou para a fase laranja, para a bandeira laranja. Então nós vamos poder ter mais uma vez, nós fazemos as inscrições para 50 pessoas presentes nos nossos cultos. É o máximo que nós entendemos que conseguimos abrigar ali. Então corra para fazer a sua inscrição. Lembrando que após quinta-feira nós iremos fazer a inscrição daqueles irmãos que são visitantes, que gostam de participar e querem participar também dos nossos cultos. Você que está na classe dos novos membros e novos convertidos, também pode já dar o seu nome por aqui, através do grupo da IBENS, se você deseja participar dos cultos tanto da manhã quanto da noite, ok? Teremos no máximo 50 pessoas. Cabe aqui aquele apelo, se você der o seu nome, não falte, ou então avise com antecedência, porque muitas vezes pessoas ficam esperando por uma vaga e você está ocupando a vaga dessa pessoa e não vai, fica aquele lugar vazio, aqueles lugares muitas vezes vazios no templo, enquanto que outras pessoas gostariam de estar presentes. Mas também, quando você dá o seu nome, você mobiliza a equipe coloca as cadeiras lá e aquelas cadeiras ficam vazias, e isso traz uma sensação muito ruim. Nós sempre colocamos a quantidade de cadeiras adequada aos números de inscrições, ok? Então não faça com que nós tenhamos um trabalho em vão de colocar as cadeiras lá e você dar o seu nome e não participar dos cultos. Por favor, avise com antecedência para que possamos nos mobilizar. Ok, irmãos? Nesse domingo nós teremos a EBD normal, de manhã, né, às 9 horas da manhã, faremos uma classe única de adultos, jovens e adolescentes nesse domingo em especial, ok? Logo após teremos a continuação com o culto da manhã, tá bom, meu querido irmão? Esse domingo estaremos funcionando dessa forma. E após o culto da manhã, quero convocar mais uma vez os líderes da igreja, bem como os diáconos, para a reunião do Conselho Administrativo. Tá bom, meus irmãos? Então, por favor, estejam atentos a essa convocação. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de semana feliz, sempre amparados pela sua presença. Amém.